Fundo imobiliário HGCR11, é desse fundo imobiliário que eu vou falar no vídeo de hoje. É um fundo que já vem durante muito tempo entregando dividendos lineares, dividendos ali bem retinhos, naquele mesmo patamar já há bastante tempo. A cotação desse fundo também não tem sofrido muita variação, apesar de grandes fundos aí da nossa indústria tá passando por oscilações gigantescas, cara, que não é normal para os fundos imobiliários, tá? Quando você começa a investir em fundos imobiliários, você sempre vê gente falando que a oscilação dos fundos imobiliários é bem tranquila, não tem muita oscilação, bem mais tranquilo do que as ações. Mas o que a gente está vendo nos dias de hoje com HCTR, DEVA11, VSLH, TORD, vários fundos imobiliários aí, não é exatamente isso que o pessoal falava. Muitos fundos passando por inadimplência, enquanto que o HGCR vem tranquilo, seguindo, pagando seus dividendos e dando paz e sossego para quem é cotista desse fundo imobiliário. Então, se você já gostou desse fundo imobiliário, deixa o like nesse vídeo e comenta se você tem ou não tem o HGCR na sua carteira de investimentos. E sem mais delongas, sem mais enrolação, já vamos entrar aqui para a gente ver algumas informações desse fundo imobiliário. Lembrando que nada do que eu vou falar aqui é recomendação de compra ou venda de ativo, tá legal? A gente só vai conhecer um pouco desse fundo, que é o fundo HGCR11, CGHG Recebíveis Imobiliários. Nesse momento que eu estou gravando, está sendo cotado a R$ 102,06. Ele vem nesses preços aí há muito tempo já. Está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,96% e está com uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de menos de 3%. Então, bem tranquilo, ele praticamente anda de lado. Como dá para a gente ver aqui no histórico de cotação desse fundo imobiliário, colocando aqui em um ano, a gente vê que basicamente ele vem saindo aqui dos R$ 105, hoje está na casa de 102. Então, praticamente ele fica sempre andando de lado, poucas vezes caindo aqui abaixo dos R$ 100. Bem bacana isso aqui, cara. E se a gente colocar o histórico máximo, a gente vê que teve gente que já pagou aqui R$ 131 na cota desse fundo imobiliário, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque ó, se liga só, depois desse topo de 131, olha para onde que ele foi, R$ 87 aqui no olho da pandemia. Então é bem complicado a gente sair pagando qualquer preço no fundo imobiliário, seja ele qual for. O valor patrimonial da cota do HGCR11 é de R$ 101,71, como ele está ali a pouco mais de R$ 102, isso dá um PVP de 1, ele está no preço justo dele, tá bem pertinho, bem juntinho. Então, PVP 1, ele está no preço justo dele. Se tivesse acima de 1, 1,05, 1,10, você ia estar pagando ágil, ou você ia estar pagando mais do que esse fundo realmente vale para ter em carteira. Abaixo de 1, 0,95, 0,90, 0,80, você estaria comprando esse fundo imobiliário com desconto. Esse ou qualquer outro fundo, né? A gente consegue ver que nos últimos 3 anos esse fundo vem crescendo o dividend yield em 28,16% e hoje ele já conta com quase 89 mil cotistas, uma liquidez média diária de mais de 3 milhões, tem uma participação bem relevante aqui no IFIX de 1,5%, o último rendimento que ele entregou de R$ 1,20, ele já vem entregando esse rendimento há muito tempo, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele já vem entregando R$ 1,20 desde mês 6 de 2022, desde 2022, no mês 6 que ele vem entregando aqui R$ 1,20, saindo da casa de 1,10 aqui no mês 4, 1,15 no mês 5 e veio subindo. Quando a maioria está caindo, ele conseguiu se manter tranquilamente e sempre tendo um resultado maior do que ele está entregando, sempre fazendo uma boa reserva. Dando uma olhada aqui, a gente consegue ver que vários institucionais ou vários outros fundos imobiliários têm cota do HGCR aqui na carteira, tá? Tem vários fundos aqui bem conhecidos que tem muitas cotas desse fundo imobiliário em carteira, então a gente vê que é um fundo de qualidade que até os outros fundos imobiliários, fundos que nem de FOF tem cotas desse fundo imobiliário, como o Vino 11, tem aqui também, ó, TRXF11, tem 12 mil cotas dele, então tem fundos que nem são fundo de fundo ou fundo de CRI e tem cotas dele. Olha só o HGBS, que é um fundo de shopping, olha quantas cotas que tem do HGCR11, mais de 500 mil cotas, 562 mil cotas, bem sinistro, muito legal isso. E aqui dentro do relatório desse fundo a gente vai ver algumas informações bem bacana, bem interessante. A gente vê que é um fundo de 1,6 bilhão, tá? Um fundo já bilionário, como eu já tinha falado aqui, 88 mil cotistas. Todo o patrimônio dele está praticamente alocado nos ativos alvos e o LTV médio da carteira dele é de 48,5%. Bem bacana isso aqui, cara. Quanto menor o LTV, melhor. Aqui no comentário do gestor tem uma informação bem bacana que eu queria mostrar aqui, que ó, o fundo apresentou no mês de março, esse aqui é o relatório referente ao mês de março, tá? Um resultado de aproximadamente 19,5 milhões ou 1,27 por cota, só que ele pagou 1,20, então ficou com mais uma reserva aí. Então a gente vai ver que sempre esse fundo está fazendo reservas dos seus resultados, sempre entregando um pouquinho menos do que ele consegue gerar, bem top isso. Aqui a gente consegue ver na DRE do fundo que ele vem gerando aqui um pouco mais de 19 milhões
resultado bruto, resultado líquido aqui 19.339.000, e ele entregou aqui no mês de fevereiro 18 milhões e meio, e a mesma coisa aqui no mês de março, 19 milhões e meio, e ele entregou 18 milhões e meio, que foi um rendimento pago, que dá 1,20 por cota, como a gente vai conseguir conferir mais aqui abaixo um pouco nessa tabelinha bem bacana aqui, que traz aqui embaixo o resultado e o rendimento distribuído. Então, como a gente consegue ver, ó, em fevereiro ele gerou 1,25, pagou 1,20, e aqui em março 1,27 e pagou novamente 1,20, como outros meses ele vem conseguindo fazer constantemente isso aqui, 1,31, 1,28, várias vezes ele conseguiu gerar mais do que ele distribuiu. Bem bacana isso, muito top, a gente vê a qualidade da gestão indiscutível aqui. Na alocação da carteira desse fundo por indexador, a gente vê que historicamente ele vem praticamente meio a meio aqui entre IPCA e CDI, sendo CDI essa parte mais clara e IPCA a parte em azul mais escura. Então a gente vê que os ativos da carteira desse fundo vêm sendo aqui atrelados 44% ao CDI, enquanto a outra metade, praticamente 56%, é atrelada à IPCA. Enquanto esses dois índices estão num patamar bem bacana, então esse fundo tranquilamente consegue gerar bastante resultado para os cotistas. Nos setores que esse fundo investe, a gente vê aqui, ó, residencial 19%, 0,3%, bem menos de 1% aqui. Saúde, logística, 39%, hotéis, 3%, varejo, 38% e educacional aqui com 1% somente. E aqui na parte da carteira de crise desse fundo, os pontos que a gente tem que ficar mais atento do fundo de papel seria o LTV, que são as garantias. Quanto menor a porcentagem que é maior, quer dizer o que? Por exemplo, esse aqui 26% o LTV. Seria, por exemplo, eu estar te emprestando R$26 se você me der alguma coisa que vale R$100 de garantia. Então, estou te dando R$26 e estou recebendo R$100 de garantia. Basicamente, seria isso. Então, o LTV, quanto menor, é melhor. Quanto maior, quer dizer que a garantia é menor com relação ao valor que está sendo pego emprestado. Mas a gente consegue ver que tem vários LTVs aqui, ó, entre 50, abaixo de 50, tem um LTV aqui de 12%, se liga só nisso aqui. Além do LTV, a gente tem que ficar ligado também aqui no rating, aqui traz pra gente, muitos fundos não trazem isso aqui, e a porcentagem que cada ativo representa no PL do fundo. Isso aqui também é muito importante para a gente ver se não tem muita concentração. Mas a gente consegue ver, tem um ativo aqui com 4,5%, que seria um dos maiores, 3,79%, 6,19%, então está bem diversificado, não tem muita concentração em um ou outro ativo da carteira desse fundo. Como a gente consegue ver que tem outro aqui a 5%, 6%, 3% na verdade, né, 4,6%, então não tem muita coisa para a gente se preocupar. Se você rolar aqui um pouco mais para baixo, você consegue ver outras informações aqui bem interessantes dos CRIs da carteira desse fundo imobiliário. A gente consegue ver aqui, ó, concentração no PL, LTV, no caso que é o rating, a qualidade desse ativo, tem a classificação de risco, na verdade, né? Garantias, subordinação das cotas aqui, ó, sênior 10%, júnior, então bem tranquilo, ó. Outras informações de localização e tal, então bem completo o relatório. Você descendo aqui, você tem todas essas informações aqui de cada CRI. Bem bacana, cara. Não é à toa que eles são uma das melhores gestoras aí de fundos imobiliários da nossa indústria. E uma coisa para ficar atento que eu nem tinha reparado, cara, eu nem tinha dado atenção a isso aqui. Esse fundo cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI, conforme regulamento. Cara, bem interessante isso aqui. Eu não tinha prestado atenção que esse fundo tem taxa de performance e uma taxa bem alta, mas vem entregando bons resultados para quem é cotista, não está dando nem uma dor de cabeça. Bem interessante, cara, eu gostei muito desse fundo imobiliário, sinceramente eu nunca tinha olhado o relatório desse fundo e venho acompanhando já há algum tempo alguns youtubers falando dele. Resolvi também fazer um vídeo para falar desse fundo imobiliário que eu sinceramente não gostei muito. Se não fosse outros fundos, tá muito descontado na minha carteira e eu tá com esse prejuízo na HCTR, com certeza eu teria vendido já o HCTR para colocar esse fundo na minha carteira. Fundo que eu gostei bastante dos resultados. Gosto da Credit Suisse, tá? É um fundo também da mesma casa aqui do HGLG, do HGRU, HGRE, então a gente sabe da qualidade da gestão e seria um fundo que facilmente entraria na minha carteira. Então diz aí nos comentários se você tem ou não tem esse fundo na sua carteira. Mais uma vez eu peço para vocês fazerem isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!